Queria que você, nessa noite, irmãos, me ajudasse numa coisa. Nós temos aqui, como eu prometi há uns meses atrás, em que eu faria uma série sobre Apocalipse. Nós vamos fazer, não é muito grande a série, mas é uma série de 2 mensagens sobre Apocalipse. Longe de mim querer dizer que eu vou conseguir cobrir todo o livro de Apocalipse. Nós temos teólogos que passam a vida inteira estudando o Apocalipse. E quem sou eu, irmãos? Quem somos nós para dizer que em 2 domingos, em 1 hora, nós vamos cobrir o Apocalipse inteiro? Não vamos. Mas nós vamos fazer um pequeno resumo do Apocalipse. Quem de vocês já leu o livro de Apocalipse? Levante a mão para eu ver. Quem não entendeu nada? Levante a mão. Alguns aqui. Então aqui eu não vou falar especificamente, irmãos, sobre cada assunto. Eu estudei muito, pedi para que Deus me iluminasse de uma forma, porque é um livro muito complexo, com muitas variações de interpretação, e eu resolvi fazer uma linha do tempo. Então, eu peço para que você não levante agora, não tome água, não vá ao banheiro. Você pode se segurar durante 1 hora, não olhe o celular, tenha respeito com a palavra de Deus. Nós vamos ler tantos textos que tudo vai estar na tela hoje para você. Então, irmãos, hoje eu vou falar sobre Apocalipse, a parte 1, e será apenas uma linha histórica do Apocalipse, tentando abranger, pelo menos, um resumo do livro do Apocalipse. Nós vamos ter domingo que vem Apocalipse parte 2, e eu convido os irmãos a estarem aqui. O livro de Apocalipse, hoje tem podcasts que só falam de Apocalipse, só falam da volta de Jesus. Então nós precisamos aprender a estudar o livro da Revelação, que é Apocalipse, o livro dado a João quando ele estava na ilha de Pátimos, preso pelos romanos. Então, irmãos, deixa eu orar assim. Jesus, vem nos abençoar agora. Vem, Pai, através desse livro maravilhoso, que é o livro do final dos tempos, que nós possamos entender e aprender. Que agora, Senhor, todos os espíritos e corações estejam aqui abertos para aprender um pouquinho mais das últimas coisas em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Irmãos, em primeiro lugar, a igreja quadrangular, ela é uma igreja pré-milenista, nós vamos explicar tudo isso. Pré-milenista, pré-tribulacionista, e ela acredita que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Assim são as grandes denominações pentecostais, a maioria das neopentecostais, algumas batistas creem assim também, tem muita variação. Então, nós não vamos focar nisso, mas vamos mostrar que a igreja quadrangular ela é pré-milenista e pré-tribulacionista. O que são essas coisas? Muito bem, irmãos, eu quero explicar para você. Só que antes eu preciso explicar que nós somos dispensacionalistas. A nossa escatologia, o que seria escatologia? O estudo das últimas coisas, das coisas do final do tempo. Né? Quando a gente fala em escatologia, a gente fala em estudar as coisas do final do tempo. Né? E a nossa escatologia, ela é dispensacionalista revisada. Existem alguns tipos de escatologia dispensacionalista. E nós estamos ali para revisada para progressista. Mais ou menos assim nós estamos. Né? Muito bem. Nós não vamos entrar em detalhes, porque são muitas vertentes. Eu quero explicar para vocês as visões escatológicas do Apocalipse. Só que antes, eu quero falar sobre os dispensacionalismos. O que são o dispensacionalismo e o que são as eras divinas. Então, nós vamos colocar aí para você as 7 dispensações. Tá? Eu quero que você leia comigo, enquanto a gente vai explicando. A primeira era da inocência, ela vem da criação até a queda. O que seriam as eras ou as dispensações? É uma forma que nós pentecostais tradicionais gostamos de encarar a Bíblia, como Deus se manifestando em diferentes eras e diferentes dispensações. Então a primeira vai de Adão até a queda. A segunda é da consciência, que vai da queda até o dilúvio. Então Adão expulso do jardim até o dilúvio com a arca de Noé. E depois nós temos o governo humano. Noé saindo da arca, do dilúvio até a torre
de Babel. Nós temos o governo humano, que é a terceira dispensação. A quarta dispensação é da promessa, de Abraão até o êxodo no deserto. E a dispensação da lei é do êxodo até Cristo. Então, de Moisés, passando por todas as épocas do povo de Israel, até o nascimento do Salvador. A dispensação da graça, que é onde nós estamos agora. Nós estamos na dispensação, na era da graça. Então vai de Cristo até o arrebatamento, que nós cremos diferentes de outras correntes. E a dispensação do reino é a final, quando Cristo reina na terra depois de 1000 anos, e nós vamos aprender que depois do reinado de 1000 anos vão acontecer outras coisas, mas é no domingo que vem. Muito bem, as dispensações são eras que Deus vai trabalhando. Nem todas as denominações evangélicas acreditam em dispensações. Nós, na nossa tradição pentecostal tradicional, nós acreditamos que Deus falou e fala através de dispensações. Quem está comigo, diga amém. Muito bem, cada dispensação marca uma aliança, um teste, seguido pelo fracasso humano e pelo juízo de Deus. Então, cada dispensação é um teste e mostra o fracasso humano, né? Naquelas histórias todas do povo de Israel, vocês veem os fracassos. Muito bem, agora que nós aprendemos as dispensações, nós vamos entender melhor o Apocalipse. Agora, antes de nós entendermos, nós precisamos passar numa terminologia que eu digo para vocês, irmãos, há 5 minutos, a parte mais difícil deste ensino hoje. Nós já ouvimos falar por aí sobre o pré-milenismo. Quem já ouviu falar sobre pré-milenista? Já ouviram falar? Então nós vamos explicar para você. O pré-milenismo, ele significa que Cristo retorna antes do milênio. Né? Um período que é literal, para nós é literal, de 1000 anos de reinado terrestre, partindo de Jerusalém. De Sião sairá o governo, e em Jerusalém, no milênio, haverá paz, justiça e restauração de Israel como uma nação proeminente. Muito bem, aqueles que acreditam que haverá um milênio, e de 1000 anos, porque existe uma outra corrente que não acredita nos 1000 anos. Nós vamos falar isso agora. Porém, vamos mostrar a diferença. Nós somos pré-milenistas dispensacionalistas. Veja que bonito, irmãos. Divide a história em dispensações. Nós acabamos de aprender que as eras divinas, as 7 dispensações. E nós incluímos o arrebatamento da igreja antes da tribulação. Por isso que nós somos chamados de pré-milenistas, pré-tribulacionistas. Muito bem, mas nós temos irmãos que são pré-milenistas históricos. O arrebatamento, ele é pós-tribulacional, ou seja, a igreja passa pela tribulação. Então nós temos a nossa corrente de cristianismo evangélico que prega, nós acreditamos no milênio e também nós acreditamos que Jesus volta antes da tribulação. E nós temos um grupo de irmãos grande que diz assim: nós acreditamos no milênio, mas nós acreditamos que a igreja vai passar pela tribulação. Esses são os pós-tribulacionistas. Muito bem, mais 2 nomes só. Nós temos o pós-milenismo, que diz o seguinte: Cristo retorna após o milênio, que não é necessariamente o período exato de 1000 anos, tá? Mas uma era de prosperidade espiritual, moral, trazida pela expansão do evangelho através da igreja. Esta corrente, irmãos, foi uma corrente muito forte no século XIX, lá em 1800 e alguma coisinha. Essa corrente foi muito forte. Eles pregavam uma era de ouro, uma era dourada que a igreja iria fabricar, a igreja iria proporcionar, uma época em que as nações iriam viver em paz, em prosperidade, o evangelho avançaria, não haveria mais guerras. Só que, irmão, esta corrente teve um problema muito grave, porque no século XX houveram 2 grandes guerras mundiais, e esta corrente, ela decaiu, porque ela pregava uma era de ouro, né? A Belle Époque, no final do século XIX,
para o século XX. Só que na Segunda Guerra e na Primeira Guerra morreram milhões e milhões e milhões de pessoas, tanto na Primeira quanto na Segunda. Então esta era de ouro meio que ficou esquecida. E nós temos também os irmãos que são amilenistas. Quando você vê um A ali, igreja, o A é negativo. Ele está dizendo que não milênio. Não há milênio. Há milenistas, ou amilenismo, nega o milênio literal do futuro. Os 1000 anos são simbólicos, na verdade, que vai desde a ressurreição de Cristo até o seu retorno final. E Satanás está amarrado, limitado em seu poder. Os amilenistas não acreditam no milênio literal de Cristo. Eles acreditam que a partir da ressurreição de Cristo, há um milênio figurativo, simbólico, e que o diabo, depois da ressurreição de Cristo, ele está limitado, ele está amarrado. Imagine se o diabo tivesse solto, irmãos. O que ia acontecer? Então, esta é a ideia, que o diabo está amarrado pelo triunfo da cruz, para que o evangelho se expanda. E não existe a ideia de 1000 anos literal, como nós aqui quadrangulares acreditamos. Ora, irmãos, temos mais coisas, as visões escatológicas. Agora nós vamos ver os últimos 4 nomes difíceis, para você falar assim, meu Deus, até o final eu vou aguentar. Irmãos, o que seria o preterista? Quantos aqui fizeram ginásio? Ou é no primário que aprende isso? Delbinha, você é a nossa consultora. É no primário? Pretérito? É no primário? Fundamental. Eu sou do tempo que falava primário, irmãos, me desculpem. O que é o pretérito, irmãos? Pretérito é? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Você foi mal, né, na escola com isso, não foi? Você tem cara que você tenha sido mal, você também. Tenha passado horrores, né? O que é o pretérito? O pretérito, ele é o passado. Então, existem irmãos que são preteristas, encaram o Apocalipse como já cumprido no século I, com a queda de Jerusalém, com a profanação do templo, o Império Romano mandando os judeus para fora de Jerusalém, como Jesus previu. Jesus disse assim, não há de ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E alguns anos depois, mais de 30 anos depois, aconteceu isso. Esses irmãos acreditam que o Apocalipse, na verdade, aquilo tudo já aconteceu no passado. É o contexto dos primeiros cristãos e da perseguição dos cristãos. Mas nós temos também os historicistas. O que são os historicistas? É uma linha do tempo da igreja até o final. Os reformadores, Lutero e outros tantos, inclusive ligavam o papado ao trono do anticristo. Vocês podem ler na literatura bastante disso. E se relaciona com fatos históricos. Então, ele relaciona também o Apocalipse a fatos históricos, mas faz uma linha do tempo com a igreja, o surgimento da igreja. E nós temos também os futuristas. Os futuristas, a partir do capítulo 4 de Apocalipse em diante, eles creem que estas coisas vão acontecer no futuro. Aqui as profecias vão acontecer. E acreditam na grande tribulação, o anticristo no milênio e destaca a esperança na volta de Cristo. Nós aqui, quadrangulares, nós somos futuristas. E o último, os idealistas, que acreditam, eu vejo mais problema com esta visão, irmãos. Irmãos que acreditam apenas a simbologia do Apocalipse. Existem vários, vocês veem nos podcasts por aí, que os símbolos ali em Apocalipse é apenas um livro alegórico, símbolos. É a luta eterna entre o bem e o mal. Não é tudo que está escrito aqui que vai acontecer. Algumas coisas são alegoria, a maior parte delas são símbolos e alegorias. Então ela é aplicável a todos os tempos. Não haverá um tempo específico no futuro, como nós acreditamos. Muito bem, irmãos. Agora que vocês já sobreviveram a essa parte, nós vamos ler o primeiro versículo para nos lembrar de uma coisa importante, que nós somos salvos pela graça e nós estamos na dispensação da graça. Assim é que nós interpretamos. Efésios 2:8 diz assim, lê comigo, pois vocês são salvos por meio para que ninguém, muito bem, estamos então na dispensação da
graça. Nós acabamos de cantar, não é? Ó que tremenda graça. Nós estamos na dispensação, na era da graça. Só que, preste atenção, você que veio aqui pela primeira vez. Se não tem ninguém pela primeira vez, você que está me ouvindo na live, ou você que não está muito bem com Jesus, esta porta vai ser fechada. Não deram nenhum glória aos crentes? Esta porta vai ser fechada. É para dar glória. Nós estamos sofrendo, irmãos, porque um dia esta porta vai ser fechada. Em que lado que você estará? O que é o arrebatamento, irmãos? O arrebatamento da igreja é um evento em que Cristo virá não à terra, mas Ele virá nas nuvens para reunir todos os crentes, mortos e vivos, e levá-los ao céu. Muito bem, vocês já que assistem aos podcasts da vida, sabem das brigas entre os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Vocês ficam lá torcendo, né? Eu sou pré, eu sou pós. E aí vai longe isso. E cada um tem um versículo para responder uma coisa. Nós vamos ler agora 1 Tessalonicenses 4,16. Vamos ler juntos. Pois, dada a ordem, com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Eu posso dizer alguns nomes de pessoas que vão nos preceder. Sim ou não? Vamos dizer os nomes? Vocês entendem, irmãos, que existe uma sequência. A voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus. Esta trombeta não faz parte das 7 trombetas que são juízos de Deus. A 7ª trombeta. Não, essa é uma trombeta de Deus, ela é diferente. Aquelas fazem parte do juízo, as sequências do juízo de Deus. Esta é uma trombeta que nós vamos ouvir, a igreja. Além de mim aqui, quem vai ouvir a voz do arcanjo e a trombeta? Isso. Estejam comigo, irmãos. O próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E vamos falar alguns dos nossos irmãos? Pedro, Paulo, Tiago Trovão, o primeiro dos apóstolos morto, Estevão, o primeiro mártir, Ratinho. Quem mais? Quem não sabe quem é o Ratinho? Os da casa sabem quem é o Ratinho. Antônio José, que saudade. Quem mais? Zé Maria. Quem mais, igreja? Quem mais, igreja? Irmã Inês, a irmã Zelinda. Quem lembra da irmã Zelinda? Quem mais? Diz aí atrás, igreja. Quem? Silvia, o Timóteo. Já foi, a irmã Inês vai ressuscitar várias vezes, porque a quantidade de vezes que a irmã Inês já foi falada aqui, ela vai várias vezes. Quem mais? Vamos, igreja. Não tem confiança? A irmã Ana, quem mais? Rubens. Estes são nossos irmãos que vão ressuscitar primeiro, aqueles que morreram com Cristo. Amém? Olha o que eu estou dizendo, os que morreram com Cristo. Eles vão ouvir primeiro, e o mar dará aos seus mortos. Mas o corpo dele explodiu uma bomba, não sobrou mais nada. Não tem problema, se você acredita em Gênesis 1, você pode acreditar que Deus pode trazer o corpo de volta. E sabe o que vai acontecer? Nós os vivos, Paulo se incluía naquela época, glória a Deus por isso. Os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós depois seremos transformados nos ares. Amém? Muito bem, isso é o arrebatamento, que os nossos irmãos pós-tribulacionistas não creem assim.
Muito bem, creem de maneira diferente, numa vez só. Nós acreditamos nessa dupla vinda de Cristo. Na verdade, a vinda de Cristo é uma só. O arrebatamento não se encaixa na vinda de Cristo. Qual é a diferença, irmãos, entre arrebatamento e a segunda vinda? O arrebatamento, Cristo vem até as nuvens e nos chama. Ele é repentino e ele é invisível ao mundo, porque Cristo volta para a noiva. Cristo não volta para a galera, Cristo volta para a noiva. Para quem está adornada, para as virgens prudentes que têm ali as suas lamparinas cheias de óleo. Como é que está a sua lamparina, igreja? Seca? Está vivendo na carne? Precisa botar óleo na tua lamparina. Porque você pode ficar como as virgens imprudentes. Eu quero estar junto das virgens prudentes. Quando o noivo abrir a porta, eu quero estar com a minha lamparina pequenininha, cheia de óleo. Então, basta você entender que o arrebatamento é para a igreja. E a segunda vinda, Cristo retorna visivelmente a terra em glória após a grande tribulação. Por isso que nós dizemos que somos pré-tribulacionistas. Nós vamos ser arrebatados antes da tribulação. E os irmãos pós-tribulacionistas dizem que a igreja vai passar pela tribulação e será arrebatada no final. Essa distinção é o que nos faz diferentes nesse sentido de acreditar de uma maneira diferente. Quando, irmãos, acontecerá o arrebatamento? Nós dizemos o seguinte, que a igreja vai ser tirada antes da grande tribulação. Posso ouvir um amém? Isso significa que os salvos em Cristo não experimentarão a ira. Nós não experimentaremos a ira derramada no mundo. 1 Tessalonicenses 1:10. Os irmãos podem ler comigo. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Jesus não nos vai livrar na ira, vai nos livrar da ira. Não tem crente pentecostal aqui. Jesus, Pai, manda um fogo, manda um anjo, uma labareda, alguma coisa aqui, para esse povo virar pentecostal. Apocalipse 3:10, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está por vir sobre o mundo, para pôr à prova todos os que habitam na terra. A promessa de Jesus é nos guardar da hora da ira e não dentro da ira. Esse é o nosso argumento mais forte que nós utilizamos, irmãos. Mas como será o arrebatamento? Paulo diz que ele será, diga comigo, repentino, transformador e glorioso. 1 Coríntios 15:51 diz assim, leiam, igreja, eis que lhe digo um mistério, nem todos nós pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo ensina de novo aqui em 1 Coríntios, ele ensina a mesma coisa que ele ensina no pequeno Apocalipse de Paulo, que são os dois livros de Tessalonicenses. Ele ensina a mesma coisa, que nós não dormiremos, alguns de nós não dormiremos. O que é dormir, irmãos? Morrer. Nem todos morreremos, mas alguns de nós vão ser transformados no momento, mesmo os que estão mortos serão transformados, receberão um corpo glorificado à semelhança do corpo de Cristo. E nós que estamos vivos seremos transformados ao som da última trombeta, a trombeta de Deus, que não é a sétima trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis. Irmão, todas as debilidades do nosso corpo ficarão para trás. Todas as doenças do nosso corpo ficarão para trás. Inclusive o mau hálito. Cuidado, irmãos. Não olhe para o vizinho do lado. Quais são as características do arrebatamento? Ele é
repentino, a transformação do corpo mortal num corpo glorificado em semelhança do corpo de Cristo Jesus. A reunião com Cristo, com todos os santos e o início da nossa eternidade. A igreja, preste atenção, meu querido, você que está na live. A igreja, ela inaugura o céu. Meio pentecostal. A igreja inaugura o céu. Jesus começou com um papo meio estranho na última ceia. Para o lugar que eu vou, vocês não vão. Os discípulos falaram, como assim? Como é que é essa história? Para onde você vai? Que lugar que você vai? Vai para a diáspora? Será que você vai para fora aqui de Israel? Ele disse assim, para onde eu vou, vocês não podem. Filipe queria que Jesus apresentasse Deus ao vivo ali. Filipe era presunçoso. E Jesus disse assim, Filipe, quem me vê a mim, vê ao Pai. Porque eu e o Pai somos um. E Jesus começou esse papo e no final do papo ele disse assim, eu vou para um lugar que vocês não podem ir agora. Mas não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus está no céu, dando uma encerada no quarto onde nós vamos ficar, irmãos. Ele disse assim, eu vou preparar as moradas para vocês. A igreja é o creme de la creme. A igreja é a cereja do bolo. A igreja é a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Amém? Em Apocalipse, nós já vimos aqui. Vamos agora... O que nós vamos estar lá? Unidos e começar as bodas. O que nós vamos fazer? Começar as bodas do Cordeiro. Preste atenção aqui. Vocês se lembram quando Jesus levantou o cálice e disse assim, este é o meu sangue vertido por vós. Todas as vezes que vocês beberem, vocês vão estar lembrando do meu sacrifício. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, ele disse. Eu nunca mais vou tomar este vinho até que eu faça isso no reino de meu Pai. Irmãos, quando nós entrarmos no céu, eu quero ver se você vai dar um aleluia. Na ponta da mesa, quem senta na ponta da mesa é quem paga a conta. Jesus vai se levantar na ponta da mesa e vai dizer assim, vinde benditos de meu Pai, este é o vinho da nova aliança. Eu prometi tomar no céu o vinho da nova aliança. Como eu prometi para vocês, eu estou tomando agora, não mais como um galileu, mas agora como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quantos querem se sentar nesta mesa, irmãos? Eu estarei lá, irmão, não sei se do seu lado. Se estiver do seu lado, eu vou dar umas cutucadas em você, mas eu estarei lá. Apocalipse 19, 7 diz assim, alegremo-nos e exultemos. Diga aí, igreja, demos-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Sou eu e você, querido. Foi-lhe dado de vestir linho fino, brilhante e puro. Guarde isso, igreja. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Só que o arrebatamento, ele prepara o cenário da grande tribulação. E Jesus diz em Mateus 24, no seu sermão profético, um pouco antes de morrer, ele dá o sermão profético e diz assim em Mateus 24, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada.
Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Virá como um ladrão. Muita gente vai ser pega de surpresa. Muita gente, talvez aqui dentro desta igreja, será pega de surpresa. O arrebatamento é o grande e próximo evento do calendário profético. É uma esperança para a igreja, mas é um alerta para o mundo, em que vai chegar a hora de acertar as contas. 1 Tessalonicenses 5, 9 ao 11, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que nós, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora, irmãos, a grande tribulação, ela virá, é um período de grande juízo. E o que é a grande tribulação? É um período determinado, assim nós acreditamos na nossa escatologia, assim cremos, que é um período de 7 anos, serão no final das 70 semanas de Daniel, como está em Daniel 12, nós cremos que serão 3 anos e meio e depois 3 anos e meio, dando ao todo 7 anos, lá em Daniel 9, Apocalipse 11, em outros lugares também. A primeira metade será a metade do início dos juízos, o surgimento do anticristo, o engano religioso e político. A segunda metade será chamada a grande tribulação. Aí existem também correntes divergentes, correntes diferentes, existem dentro até da nossa visão, existem pessoas que têm visões um pouco diferentes da grande tribulação. E em Mateus 24, Jesus diz assim: porque haverá, preste atenção, leia comigo, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Irmãos, preste atenção numa coisa. A igreja sofreu no Coliseu. Os crentes foram queimados vivos, foram devorados por leões e bestas feras. A igreja está sendo perseguida neste momento. Existe perseguição na Coreia do Norte, existe perseguição dos países muçulmanos, existe perseguição, existem crentes que estão sendo torturados agora, existem crentes que estão sendo mortos agora. Não é porque isso não acontece no Brasil, é que não está acontecendo. A igreja é perseguida, mas Jesus diz assim: haverá grande tribulação, como nunca. O que Jesus diz? Não é a perseguição da igreja perseguida. A grande tribulação é como nunca houve desde o princípio do mundo, e jamais haverá igual. A grande tribulação não é o que nós estamos passando. Tem gente falando assim: olha a situação do Brasil, olha aí a China mostrando todo o seu exército para o mundo. Meu Deus, que medo. Olha o que os Estados Unidos estão cercando ali a Venezuela. Olha a Rússia fazendo aliança ali com aqueles países Coreia do Norte, etc. Olha só, isso não é a grande tribulação. O espírito do anticristo, segundo a carta de 1 João, ele já reina na terra. O espírito do anticristo está solto, mas o anticristo ainda não se manifestou. E a grande tribulação não se manifestou. Então, irmãos, será um tempo de muita destruição. E nós fazemos a distinção entre igreja e Israel. Outras visões não fazem essa distinção entre Israel e igreja. A igreja terá sido arrebatada. Israel será o povo central deste novo período. Muitos judeus reconhecerão Jesus como Messias na grande tribulação. Agora, você ouve falar sobre os 7 selos, né? Esses são os juízos progressivos de Deus na tribulação. Primeiro vamos falar de Apocalipse 6, os juízos progressivos de Deus. Os 7 selos, eles vão trazer fome, guerras,
pestes e morte. Nós já temos isso, mas eles vão trazer isso em quantidade avassaladora. O cavaleiro do cavalo branco, figura do anticristo enganador. Irmãos, este cavaleiro branco de Apocalipse 6 não é o mesmo cavaleiro branco do final do Apocalipse. Aquele é Jesus Cristo, o Senhor. Este é o anticristo que sai para enganar as nações. Tudo que Jesus tem, tudo que o céu tem, tudo que Deus criou, tudo, o diabo copia. Inclusive a figura do cavaleiro branco é copiada por Satanás. Vamos ler Apocalipse aí. Quando o cordeiro, 6:7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, que estava escrito? Ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: venha. E olhei, de diante de mim estava um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro chamava-se Mortes, e o Hades, que é o inferno, o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas, por meio de animais selvagens da terra. Agora o segundo juízo progressivo de Deus, as 7 trombetas, desastres naturais, destruição de 1/3 da terra, das águas e do céu, hordas demoníacas serão liberadas do inferno. Quantos já ouviram falar que ali embaixo do rio Eufrates existem demônios aprisionados? Quantos já ouviram isso? Alguém de vocês já ouviu isso? As hordas demoníacas que estão presas. Inclusive em Judas, no escritor bíblico, fala sobre anjos que serão soltos somente nesse período. Irmãos, você vê a desgraça na terra, o ódio, você vê a violência na terra, você imagina o que será solto na grande tribulação. Quantos querem ver de perto isso? Já estão ficando espertos. Apocalipse 8:6. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Leia comigo. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturados com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. E para piorar os juízos de Deus, as 7 taças da ira de Deus. Nós não vamos beber a ira de Deus. A ira de Deus é um tempo que Deus vai se ajustar com Israel, vai falar com Israel e vai falar com todos aqueles que riram, debocharam da palavra de Deus. Todos os que riram e te chamaram de crente, todos os que menosprezaram a mensagem do Evangelho, todos os que fizeram chocarrices com as mensagens que você deu, todos aqueles que disseram não para Cristo Jesus, terão um tempo de acerto, porque Deus é amor, mas Deus é justiça e fogo consumidor. Apocalipse 16, 17. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do trono do templo veio uma forte voz que dizia: está feito. Houve relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. É Deus se manifestando aqui, irmãos. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte desde que o homem existe sobre a terra. Foi um terremoto tão violento. A Bíblia diz que nunca havia, repita isso, nunca havia acontecido um terremoto assim. Por isso que a grande tribulação é uma ira atrás da outra. E o anticristo e o falso profeta. Irmãos, o anticristo é uma pessoa que estará possuída do próprio Satanás. Nós temos só uma vez na Bíblia que uma pessoa foi possessa pelo... Não é demôniozinho, esses que aparecem de vez em quando aqui, não. Ou principados que estão aqui reinando nas cidades aqui. Nós sabemos pela pastora Thelma que o principado aqui da região é muito forte aqui em Chavantes. É muito forte.
O que ele quer em Chavantes nós não sabemos, mas que ele fique sabendo que nós estamos lutando contra eles, nas regiões celestiais. Nós temos na Bíblia apenas uma situação, quando a Bíblia diz que Judas se levantou da mesa da ceia, e a Bíblia diz que o diabo entrou em Judas. Quando ele foi vender Jesus por 30 moedas, ele estava possesso pelo próprio Satanás. O anticristo será um homem político, com poder político, e ao lado dele estará um homem que é o falso profeta, que vai dar a ele sustento religioso. Vão fazer milagres, curas, vão fazer coisas incríveis, imitar os milagres de Cristo, porque tudo que Jesus faz, o diabo copia. O diabo não cria, irmãos, ele copia, ele replica no mundo físico e espiritual. Portanto, o anticristo será uma figura política, que vai trazer um mundo para si, e o falso profeta vai lhe dar apoio e sustento, com sinais e maravilhas. Eu tenho aqui a minha opinião sobre o falso profeta, mas eu não vou falar hoje aqui, no microfone. O anticristo governará com poder satânico, impondo a sua marca. O falso profeta será o líder religioso, que vai fazer com que as pessoas adorem ao anticristo. E as pessoas vão adorar o anticristo. E os judeus serão enganados 3 anos e meio pelo anticristo. Ele vai reconstruir o templo. Muito provavelmente ele vai tirar aquele prédio com a cúpula dourada que vocês veem lá. Não sei como. O poder de persuasão e de acordos políticos será muito grande. Praticamente o templo de Salomão está quase todo reconstruído, é só fazer assim. As estruturas estão sendo preparadas. Você que lê e vê no YouTube Instituto do Templo, você vê até um menorá de ouro, que vale milhões de dólares, está pronto. Lá em Jerusalém está pronto. E o anticristo vai reconstruir, e os judeus vão falar assim: ah lá, olha lá, este é o verdadeiro Messias que nós esperávamos. E nos 3 anos e meio final, ele entrará no templo que ele ajudou a reconstruir, se sentará no Santo dos Santos e se declarará a Deus. E os judeus vão dizer: o quê? Você está ficando louco? E aí ele vai revelar a sua verdadeira face. Aí entra Mateus 24. O que estiverem na Judeia, corram para os montes. Ai das que estiverem grávidas, ai das que estiverem amamentando, que a sua fuga não se dê no sábado. Jesus estava falando para o povo judeu, porque quando ele se revelar os últimos 3 anos e meio, ele vai perseguir e matar milhares de judeus. E aqueles que se converterão, porque muita gente vai se converter no período da tribulação. Nós vamos ver isso agora. Apocalipse 13:16. Ele obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca que é o nome da besta, ou o seu número, o seu nome. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem que o governo pode agora, nesse minuto, bloquear tudo que você tem? É só você ver aí os últimos 2 anos. O governo tem poder de fazer assim com a sua vida. Vocês sabem disso, não sabem, irmãos? Vocês podem ficar sem nada. Nada. E isso está fácil hoje em dia. Pela tecnologia, você não tem direito a quase nada se o governo decidir. Se alguém decidir lá em cima que você não pode ter nada, você vai ficar sem nada.
E haverá salvação? Sim. A igreja estará aqui? Não. Mesmo no juízo, Deus vai estender a sua graça. João viu uma multidão incontável de salvos que vieram da grande tribulação. Coloque aí para mim, Apocalipse 7, vamos ler com voz de arcanjo. Depois disso, olhei, e diante de mim estava o quê? Uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono. Cordeiro, todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: estes que estão vestidos de branco, quem são e de onde vieram? Respondi, João, dizendo: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Amém. Irmãos, estes não somos nós, a não ser que você, como dizia um amigo meu, que se ele não for na primeira, ele vai na segunda. Eu disse assim: que legal, você vai segurando uma palma e nesta outra mão você vai segurando a sua cabeça. Por quê? Porque a maioria dos que irão da grande tribulação serão mortos, decapitados, trucidados pela perseguição do anticristo. Então eu disse a ele: você não vai na primeira, você vai na segunda, e leve assim na sua mão uma bandeja à sua cabeça ao lado. É uma brincadeira, né, irmãos? Mas tem muita gente que diz isso: eu vou na segunda. Irmãos, não vou nem comentar. O clímax da grande tribulação, a batalha do Armagedon. Estamos chegando no final, e no final da batalha do Armagedon, quando o anticristo estiver no auge da perseguição, os exércitos de todo o mundo passarão, chefiados pelo anticristo, cercarão Israel e Jerusalém. E o que vai acontecer, irmãos? Em Apocalipse 16, leia comigo em voz alta. Então os reuniu no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. E Apocalipse 19 diz assim: então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome da besta, tá? Com estes sinais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os 2 foram lançados vivos. Vamos dar um glória a Deus? O falso profeta e o anticristo vão ser lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com as carnes deles. Este que está montado no cavalo, aqui em Apocalipse 19, não é aquele do Apocalipse 6, que aquele lá é uma imitação, aquele é um xing-ling do inferno. Este não, irmãos, este aqui tem os olhos como tochas de fogo, no seu peito tem um cinto de ouro, tem uma coroa, na sua coxa tem um nome escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele cavalga com os exércitos do céu, e junto com ele vem os seus anjos, amém? Só que vem um exército montado em cavalos. Este exército está vestido de linho branco, fino, puro, que são os santos, os atos de justiça que acompanharão todos nós.
Ou seja, a igreja virá com o exército celestial, com o Cordeiro na frente, e nós junto com eles, vestidos de linho puro e finíssimo. Aplicação para nós, irmãos. Como diziam os velhos pastores, Jesus está voltando. O mundo vai caminhar para o juízo. Todas essas movimentações políticas, inclusive no Brasil, que está sendo usado como um laboratório. Quem tem um pouquinho de conhecimento está entendendo o que eu estou falando. O Brasil foi escolhido no mundo para ser usado como laboratório de tirania, de controle social. Todas essas experiências que estão sendo feitas, os navios para lá e para cá, os exércitos se posicionando, a China mostrando todo. Quem viu aí o desfile da China? Quem viu o desfile de armas? Alguém viu o desfile da China? Ninguém viu? Alguns viram. Tudo isso, irmãos, são cenários que estão para aparecer, mas Deus é justo e também misericordioso, e a vigilância, irmãos, é essencial. A grande tribulação, meus amados de Chavantes e aqui da live, a grande tribulação será o período mais sombrio da história da humanidade, como nunca houve e nunca haverá, como Jesus disse. Será o derramar da taça da ira de Deus. Deus dá corda, irmãos. Ouve você, crente meia boca, ouve aqui, ó. Deus dá corda, Deus vai dando corda, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, mas vai chegar uma hora que Ele vai pegar a sua taça e vai derramar. E quando Ele derramar, eu quero estar com o Cordeiro nas bodas do Cordeiro. Deus é misericordioso, mas não há nada escondido que não venha sair a plena clareza ao sol da manhã. Tudo que está escondido na sua vida, Deus vai revelar. Apocalipse 22, 20. Sobrou um pouquinho da ira aqui, peraí. Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: venho em breve. Amém. A igreja antiga dizia: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E Jesus diz assim em Mateus 24, 42. Portanto, vigiem. Mais uma vez, portanto, vigiem, porque vocês não sabem. Está muito fraco. Porque vocês não sabem, um dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Glória a Deus. Na semana que vem, irmãos, nós vamos aprender. Irmãos. Se Deus quiser e Jesus não voltar, nós vamos aprender sobre o final da segunda vinda. Vamos fazer um fechamento. Depois vamos aprender sobre o reino milenar de Cristo. A libertação de Satanás e a rebelião final. O juízo do grande trono branco. Vamos aprender sobre o tribunal de Cristo e o trono branco. Vamos aprender sobre o novo céu e a nova terra. E vamos aprender sobre o rio da vida e a eternidade. Eu quero nessa oração que você se conserte com Deus. Eu não estou aqui para expor ninguém, irmãos, mas o Espírito Santo orienta a todos que estão submissos a Ele. E, meu querido, vai chegar um dia em que essa porta estará fechada.
e a passagem será muito dolorida para quem ficar. Se você nunca ouviu falar sobre Apocalipse, você acha que eu estou delirando, e pode achar assim, irmãos. A única coisa que eu tomei aqui foi água e muita Bíblia. Se você acha que essa é uma história de cinema, uma história de conto de fadas, pode continuar achando. Mas eu quero que o Espírito Santo faça uma obra na sua vida. Porque o profeta diz, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Que nessa semana, a bendita esperança da volta de Cristo aqueça o seu coração. Nós estamos esperando na bendita esperança. Irmãos, tudo bem deixar uma aposentadoria, deixar uma previdência privada, deixar um terreno, deixar uma casa para os seus filhos, mas deixe Jesus como herança para o seu filho e a sua filha. Um dia nós não estaremos mais aqui, irmãos. Eu não estarei mais aqui. Mas se eu morrer antes, eu espero vocês do outro lado do Jordão. Estaremos lá, do outro lado do Jordão, esperando para sentar na mesa do Cordeiro e tomar o vinho como Ele prometeu, o vinho da nova aliança.